eu vou tratar com os senhores da questão da imputação de responsabilidade à pessoa jurídica. A razão de eu escolher esse tema está ligada ao exercício da nossa atividade. Aqui, a maioria dos senhores representam empresas ou são advogados. Portanto, o nosso foco é a defesa. E a primeira coisa que nós temos que trabalhar quando nós imaginamos a construção de uma defesa é entender quais os mecanismos para acusar. Porque se eu compreendo a estrutura de uma imputação, de como ela deve ser, de como o direito, não só o direito brasileiro, mas como, ao menos o direito ocidental, imagina que deve ser estruturada uma acusação, eu posso pensar na elaboração de uma defesa. É exatamente da compreensão sobre a formatação da acusação é que eu começo a trabalhar na defesa. E os senhores vão ver, eu achei muito curiosa a exposição do Juan Maria, porque o direito, do ponto de vista doutrinário e na praxis dos tribunais, está vivendo uma absoluta esquizofrenia. Há uma incompatibilidade absoluta entre a atividade acadêmica e os nossos problemas que aqui estão. No café, várias pessoas me diziam, que bom termos um encontro desse, porque podemos debater os temas. Principalmente porque aqui são pessoas que não estão voltadas ao pensamento dogmático, distante daquilo que acontece no foro. E nós todos sabemos que quando vamos a uma livraria para comprar um livro, para elaborar um ponto da nossa defesa, o livro não contém aquilo que nós precisamos. E nós, enlouquecidos, compramos todos, porque agora nós, eu um pouco mais velho, mas todos nós estamos habituados a ter o máximo de informação possível. Portanto, nós temos uma pilha de livros em cima da mesa, um problema jurídico, e não há um autor que diga aquilo que nós precisamos. E, de novo, esta coisa esquizofrênica de parte da doutrina dizer coisas que não correspondem ao que está na norma jurídica. Aquilo que gostaria, o dever ser, passa a se tornar o que quer o doutrinador. Nós, latino-americanos em gênero, com uma coisa mais grave, com a mania de imitar o direito estrangeiro. Eu achei das coisas mais divertidas uma observação do Juan Maria de que a imitação não pode ser uma imitação em que se observam vários países. Embora nós tenhamos hoje uma ideia de globalização, os penalistas e os processualistas escolhem os países aos quais vão se filiar e fecham os olhos para o resto do mundo. A doutrina brasileira se apaixonou pela Alemanha. E, de fato, é muito interessante ver que os autores de direito penal econômico não sabem o que é law and economics. E acham isso absolutamente normal. Acham que é desimportante, sob o aspecto punitivo, a questão de uma ideia, por exemplo, básica econômica de custo e benefício. O ponto aqui não é discutir pode ou não pode existir responsabilidade penal no direito brasileiro para a pessoa jurídica. Esse ponto está afastado. Responsabilidade penal existe, está na lei. Vamos respeitar, portanto, o pensamento dogmático, porque a lei nos diz que tem. Portanto, vamos apenas destrinchar na norma jurídica o que deve ser necessário para a responsabilização da pessoa jurídica. Primeiro ponto, se nós vamos ser severos em relação a isso, nós vamos ter que compreender alguns aspectos fundamentais. Nós temos uma previsão clara no direito brasileiro que segue a tradição ocidental no que se refere aos requisitos da acusação. Para que exista uma acusação, é necessário
um fato. Mas não é qualquer fato. É um fato que apresente contornos típicos. Em outras palavras, é um fato que corresponde àquilo que uma lei penal diz ser uma conduta proibida. Eu preciso olhar no mundo fenomênico um acontecimento e preciso destrinchá-lo, dissecá-lo, e cada elemento desse fato deve corresponder a uma previsão do tipo legal. Este fato, portanto, típico, precisa ser descrito naquilo que ele é, como quem conta uma história. Onde aconteceu? Quando aconteceu? Quem o praticou? Por que o praticou? Como o praticou? Isto é o básico na Argentina, no Brasil, que se espera de uma acusação. A descrição daquele momento histórico com essas características básicas. Muito bem, mas não é suficiente descrever o fato. Eu preciso demonstrar, e daí uma lição que no direito brasileiro tem 200 anos, que este fato é típico. Está previsto na norma que esta correspondência não é abstrata, que aquele fato que eu descrevi é similar, correspondente à previsão normativa. Mas eu preciso mais. Não basta o fato. Os pilares da ação penal é a demonstração da ocorrência material do fato típico, mas são necessários os indícios da autoria. Eu preciso evidenciar na acusação quem praticou o fato. É preciso dizer as razões pelas quais eu concluí que essa pessoa praticou esse fato. E vejam, nós vamos perdendo a tradição do direito brasileiro e esquecendo algumas coisas e confundindo conceitos. Não existe indício no singular. Não há indício de autoria. O que existem são indícios. Porque o que são indícios? São um conjunto de dados concatenados que me levam de um fato conhecido a um desconhecido. Há vamos dizer, um salto dedutivo que me permite concluir que aquela pessoa chegou ou praticou aquela infração penal. Há, portanto, na denúncia, a necessidade de apontar que dados concretos me levam a crer que aquela pessoa praticou o fato típico. Vejam, isto é o artigo 41 do Código de Processo Penal. E isto é aquilo que os nossos tribunais querem aconchambrar a todo momento. Porque os promotores públicos, os acusadores, não querem cumprir o seu dever. E aqui eu vou ser extremamente rígido. Promotor público é funcionário público. E funcionário público vive sob a regra da legalidade estrita. Portanto, quando age, só pode agir conforme a lei. E, portanto, em verdade, aquele que denuncia sem cumprir os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal deveria ser punido do ponto de vista administrativo. Ou não. Acusar Dr. Guilherme Nostri por uma pretensa infração penal, sendo que é clarividente que nos autos de inquérito policial, que é a nossa forma de investigação criminal, não há um dado concreto que permita concluir que ele praticou esse fato, além da responsabilidade ao Estado, deveria levar à responsabilidade administrativa. E aqui um ponto curioso. A situação brasileira, Juan Maria, é um pouco diferente da Argentina. Porque aqui, os acusadores públicos são irresponsáveis. Aqui, quem atua em empresa sabe que denúncia em crime ambiental... Será que eu estou fazendo uma bobagem aqui? O celular? Bem. O que há é a irresponsabilidade e, portanto, a proliferação das acusações. Muito ao contrário.
nós todos sabemos que o promotor olha os autos, não com o interesse de saber qual é o fato e qual é a verdade, mas sim ele quer aumentar a estatística de acusações. Ele quer olhar e diz, esta semana eu fiz tantas denúncias. E se for contra uma pessoa jurídica de direito privado, que é conhecida, se for importante, se for um empresário conhecido, se ele conseguir prender esses colarinhos brancos, maior será a sua satisfação do seu problema quase de adolescente psicossocial. Não é o ponto de hoje, mas o que eu quero dizer é que, lamentavelmente, hoje, numa parcela do judiciário e na grande maioria dos acusadores públicos, nós temos pessoas que foram educados pela telenovela. E, portanto, rico, bem-sucedido ou elite, como são todos os senhores, são pessoas que têm na sua família alguém que praticou uma infração penal, ou os senhores praticaram, senão não teriam chegado aqui. Foi isso que foi construído na telenovela brasileira. Tanto que os senhores eu chamo de elite, os senhores não se reconhecem como tal. Não se reconhecem como elite. Por quê? Tem vergonha. E veja o contraponto. Como se fosse possível a construção de um país sem gente com mais capacidade econômica e intelectual. Estar sentado aqui já é indicativo de ser elite. Alguns vão ter crise chegando em casa, mas é isso mesmo. Muito bem, estes acusadores públicos resolveram fazer uma revanche social e acusar todas as pessoas e todas as pessoas jurídicas sem fundamento de fato. E meu discurso não é ideológico, muito ao contrário. O meu ponto é, aí está, chegam os clientes a mostrar inquéritos policiais e acusações em que é claro e evidente que as regras básicas de procedimento e de processo penal não foram respeitadas e que a imputação não corresponde àquilo que aconteceu. Muito bem. A acusação, ela se volta para 3 pontos. Primeiro, ela deve ser clara porque o acusado precisa compreendê-la. Se eu não entendo, e aí a clara noção kafkaniana, o que se diz que eu fiz de errado, eu não consigo responder. Esse é o primeiro ponto. Isso é da literatura, não precisa ser bacharel em direito para compreender. Mas não é só. A acusação precisa ser clara também por uma regra de comunicação. O receptor da acusação é um juiz de direito. Quando não se contém os elementos necessários da acusação, o juiz, na verdade, não pode fazer o juízo de admissibilidade da acusação, passando da primeira fase da persecução penal para a segunda. Porque se ele não entende a acusação na sua inteireza, ele não tem sobre o que decidir. Os senhores vão me dizer, realmente é esquizofrênico, porque acontece que eu não entendo a denúncia e também não entendo a decisão. Acontece. Porque o juiz não entendeu qual a acusação, particularmente nos crimes econômicos, e dá uma decisão que ninguém compreende. E o assunto vai indo crescendo, porque ao ser levado no tribunal, o tribunal, como não entendeu, vai dizer, essa é matéria de fato. Na verdade, ninguém entendeu, do princípio, qual é o fato. E nós temos que compreender que nos crimes ambientais, e aí a grande dica para as empresas, o que se passa é a relevância do nexo causal. Qual a causa, qual o resultado, como se deu a relação entre esta causa e o resultado. E qual foi o agir humano que levou a esse resultado. E aqui um ponto fundamental. Para a acusação em crime ambiental, o pressuposto é a conduta da pessoa física. Não importa a discussão dogmática. Não vai se analisar a conduta da pessoa jurídica. Eu só vou começar a criar a estrutura da imputação em relação a uma pessoa jurídica quando eu sou capaz de escrever, de definir a conduta da pessoa física. O que a pessoa física ou as pessoas físicas realmente fizeram. Se o acusador público não consegue descrever esse ponto, não há
a possibilidade de se alcançar a responsabilidade da pessoa jurídica. E vejam, definido essa primeira premissa, eu sei qual é o fato, sei quais são as pessoas físicas que deram causa a esse resultado, aí eu vou trabalhar no segundo momento, que é o que mais nos interessa agora. Quais são os requisitos legais que são necessários para eu encontrar a responsabilidade de uma pessoa jurídica no direito brasileiro, no direito penal brasileiro? A lei diz: as pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente, conforme o disposto nesta lei. Nos casos em que a infração seja cometida por decisão de seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado, no interesse ou benefício da sua entidade. Vejam os senhores, com todo respeito aos autores, que eles são ruins de direito penal, mas péssimos de direito societário também. Eles ficam concorrendo o que sabem menos, a construção do texto. É muito ruim. Mas, de qualquer maneira, nós temos aqui os elementos necessários para poder verificar qual a relação entre aquela conduta reconhecida no mundo fenomênico, aquelas pessoas físicas que a praticaram e a pessoa jurídica. Porque uma coisa fundamental, e de novo a observação do professor Romaria é excepcional para nós guardarmos em mente. O jogo não é um jogo de tanta boa-fé. Porque no direito brasileiro, boa parte da doutrina defende a responsabilidade da pessoa jurídica porque sabe que o Ministério Público é incapaz de acusar as pessoas físicas. A generalização da acusação em relação à pessoa jurídica seria, hipoteticamente, um facilitador para o acusador. Ao acusar a pessoa jurídica, como se tem uma abstração do comportamento da pessoa jurídica, da empresa, seria mais fácil acusar. Só que o que acontece é o seguinte, mesmo essa posição doutrinária não corresponde ao ontológico. Isso não é verdade. Porque a lei brasileira diz que é necessária para a responsabilidade da pessoa jurídica que haja uma decisão. Que essa decisão seja de uma pessoa que seja representante legal. Ou de um órgão colegiado da empresa. Mas não basta só isso. É preciso que esta decisão seja de pessoas com poder, portanto de gestão, mas que seja no interesse ou benefício da sociedade. São esses os requisitos que nós temos que analisar. Porque se eles não estiverem presentes na imputação, a ação penal não pode caminhar. Fato praticado por pessoa física. Precisa existir uma decisão por parte da pessoa jurídica, pelas pessoas que a representam, em benefício ou interesse da sociedade. Primeiro ponto que eu quero chamar a atenção dos senhores. Muitos dizem esta estruturação da responsabilidade penal da pessoa jurídica demanda uma nova construção dogmática no direito penal. E aí se quer criar novas formas de interpretação das normas penais para solucionar o problema de responsabilidade da pessoa jurídica. Como bem disse o Juan Maria, no direito privado, estas discussões têm 200 anos. Como se faz o comportamento da pessoa jurídica? Como se constrói a vontade na pessoa jurídica? São discussões do século XIX. Acontece que o que nós vamos verificar no direito brasileiro é que nós não temos exatamente uma responsabilidade penal da pessoa jurídica. O que nós temos é um permissivo para o juiz penal aplicar uma sanção administrativa à pessoa jurídica. Eu tenho responsabilidade penal
como requisito em relação às pessoas físicas que praticaram o fato e tenho a possibilidade do juiz penal aplicar uma sanção administrativa na empresa. Por que que eu faço essa interpretação? Há duas razões, uma eu já percebi que o Juan Maria não concorda, mas não tem importância, é que não existe consequência com pena privativa de liberdade para o descumprimento das penas previstas em relação à empresa. Ou seja, se a empresa não cumprir as sanções que lhe são impostas pelo juiz penal, ninguém vai preso. Na minha perspectiva, tipo penal corresponde à descrição de conduta e pena. Se não há pena, e pena em que se combina pena privativa de liberdade, ou pior, se não há combinação de pena privativa de liberdade, o descumprimento pode vir a levar ao cumprimento de pena privativa de liberdade. Vejam, se qualquer das empresas dos senhores, qualquer dos clientes dos senhores, não der bola para a imposição da sanção do juiz penal, nós vamos ter execução na forma do processo civil. Eu não tenho, portanto, jurisdição penal. Isso me parece uma maneira de acomodar a questão olhando o conteúdo normativo. Vejam, se os senhores observarem as sanções do artigo 21 e 22, os senhores vão ver que nenhuma delas permite, como consequência final, a prisão das pessoas que, até por, vamos dizer, numa perspectiva de law economics, prefiram não cumprir a ordem. Muito bem. Feita essa observação, vamos voltar, portanto, aos elementos da imputação. Ocorrência material do fato típico, indícios de que uma pessoa física ou pessoas físicas a praticaram, e um nexo causal deste fato com uma decisão de um representante legal da pessoa jurídica de direito privado em benefício ou interesse da sociedade. O que é fundamental para essa segunda etapa de análise causal, da relação entre a empresa e o fato? Evidentemente, a estrutura de poder da companhia, da empresa, a compreensão de como ela funciona e, portanto, como estão previstas as regras de administração dos documentos societários. Porque, ainda que a realidade possa ser um pouco diferente, no contrato social, no modelo clássico da empresa brasileira, que se encontram os poderes de gestão. Para que o acusador público possa acusar, ele precisa olhar o contrato social. Ele precisa compreender de quem emanou a decisão, precisa compreender se aquela pessoa tem poderes para ter tomado aquela decisão. E mais do que isso, se aquela decisão foi tomada conforme as regras da sociedade. E é muito curiosa a posição da doutrina, porque abstrai um aspecto relevante. Nas grandes companhias, as quais talvez os senhores sejam até pequenos investidores, diluídos em grande quantidade de pessoas, as regras para a gestão dessas companhias são extremamente rígidas, são extremamente reguladas. Um comportamento em que se aquece com um crime ambiental ou se dá causa a um crime ambiental é em consonância ao interesse da sociedade por ações? Obviamente que não. Nenhum de nós que investe na Petrobras, na Vale do Rio Doce ou qualquer companhia de capital aberto quer que os administradores pratiquem infração penal em crime ambiental. Nós não queremos a contingência administrativa, nós não queremos o litígio, o processo civil, não queremos contingenciar o valor no nosso balanço e muito menos queremos um problema penal. Como acionistas de uma companhia de capital aberto, nós queremos que os administradores não pratiquem ilícitos. Isso que é uma obviedade do ponto de vista de realidade,
uma obviedade do ponto de vista do direito privado, não é observado pelos acusadores, que tornam a denúncia uma consequência normal em relação à pessoa jurídica. Vejam, o administrador da companhia que pratica ilícito não o faz no interesse da sociedade e, portanto, a pessoa jurídica não pode ser ré. Pergunta que os senhores vão fazer: e o que deveria ter sido feito? Como a defesa poderia construir a sua história a partir dos fatos desde o começo? Como? Mandando embora o administrador, punindo o administrador, movendo a ação própria contra o administrador. É evidente, porque a demissão do administrador da companhia, que aqueceu com um crime ambiental, ou deu causa a ele, ou se omitiu, particularmente seguindo aquilo que diz a lei das sociedades anônimas, é evidente que é necessário mandá-lo embora. É necessário, talvez, mover uma ação civil contra ele, porque aí está construída claramente uma prejudicial no sentido de dizer: aquele não é o interesse da sociedade. Vamos no mais objetivo. A Petrobras, quando faz essas grandes bobagens, cujos comunicados são os mais ridículos, acabamos de jogar no mar milhares de litros de óleo, mas nós, desde 1973, cuidamos de patinhos na região de Mato Grosso, o que mostra a nossa preocupação ambiental. Os comunicados da Petrobras em acidentes são das coisas mais estúpidas que alguém já pode encontrar. Muito bem. Na verdade, a Petrobras, quando acontece um fato desse, se ela reconhecer a responsabilidade e verificar que tem o problema, ao contrário do que se imagina, o certo é punir o administrador. É certo é punir as pessoas físicas do ponto de vista de estrutura societária. Aí vão dizer, mas na realidade vai se separar a defesa, mas como é que isso vai ser? É para isso que tem advogado, para bolar a estratégia correta. Ah, mas pô, vai comprometer, separa os empregados, o que vão dizer. Não importa. O que acontece é o seguinte, eu tenho que pensar na sociedade anônima, de capital aberto, na forma como ela é regulada pela lei. E, portanto, não há nenhuma antítese lógica em termos de defesa em tomar providência contra a sociedade. E digo mais, sociedade, evidente, eu estou dando o exemplo da grande companhia, mas não só. Aquele que é proprietário de uma empresa média pode muito bem fazer isso em relação ao seu empregado que não cumpriu as regras ou não cumpriu aquilo que prevê o contrato social. Deve até, se quiser, se habilitar com uma assistente de acusação. Tem interesse, sim. Vejam como é impossível analisar a questão do processo penal sem olhar o direito privado. E vejam, senhores, um de vocês que for acionista da Companhia Vale do Rio Doce, quando verificar esse fato, falou, poxa, essa empresa é bem administrada, porque aqueles que praticaram atos ilícitos foram mandados embora. Ou vamos fazer, como observou Juan Maria, o jogo do silêncio. Está tudo bem, tudo normal. Não, esse não é o interesse do acionista, esse não é o interesse do mercado. E aí nós começamos a trabalhar no campo da realidade. Este é um ponto. Outro ponto fundamental. A questão do interesse e a questão do benefício, isso não é uma presunção que o acusador público pode fazer. O promotor deve falar, olha, este crime foi praticado e eu acho que é interesse da sociedade. Qual é o interesse? Qual é o benefício? Precisa estar descrito na denúncia. Vamos dizer, estamos complicando mais a tarefa do promotor, mas é assim. Porque também ensinam errado na faculdade. O processo penal não é um instrumento pelo qual se faz punir. O processo penal é um instrumento pelo qual as pessoas se defendem. Porque o Estado nos persegue de forma muito dura e, na boa maioria das vezes, muito injusta. Portanto, o processo penal é um instrumento para o exercício da defesa. E as regras que ali estão são para que nós, qualquer um de nós que aqui está,
se acusado, possa entender como vai funcionar o jogo e possa deduzir a sua defesa. Portanto, de fato, a tarefa de acusar é pior, é mais difícil. Por quê? Por uma razão fundamental. Quando o sujeito optou por fazer um concurso público e optou por ser funcionário público, a vida dele mudou. No seu trabalho, ele só faz aquilo que a lei lhe autoriza. Nós todos fazemos o que nós queremos, desde que não seja proibido. E se for proibido, nós vamos ser punidos. O promotor só faz aquilo que a lei lhe autoriza. E a regra da imputação exige, combinando o artigo 41 do Código de Processo Penal com a previsão da lei ambiental, que se apontem na denúncia o fato, a conduta das pessoas físicas, a indicação de que houve uma decisão na pessoa jurídica, a indicação de quem tomou essa decisão e quais são os interesses ou benefícios que estavam em jogo para essa decisão ser tomada. Não há presunção. No processo penal, não há espaço para manifestação de hipóteses. O que existem são fatos e indicação de autoria, no campo da probabilidade e não da possibilidade. Eu não elocubro sobre a conduta. Eu vejo um fato e sou capaz de indicar aspectos causais que me levam a concluir que aquelas pessoas a praticaram. E no que se refere à pessoa jurídica, é essencial dizer qual é o benefício. Mais uma vez, se eu sou controlador de uma pessoa jurídica de direito privado e numa obra que está sendo realizada não são cumpridas as normas ambientais, locais ainda que seja, eu não posso ficar satisfeito com o meu administrador, não posso ficar satisfeito com o meu empregado. No mínimo, o que está acontecendo precisa ser alertado. E nós temos que lembrar que o modelo da Lei de Sociedades Anônimas Brasileiras, que indica as regras de responsabilidade, segue o modelo norte-americano. E, portanto, a omissão do empregado, do administrador, em relação ao fato, que é ilícito, leva a ele também a responsabilidade. Porque se eu sei que o fato aconteceu e nada faço, eu passo a ter responsabilidade também. É assim que funciona a gestão das companhias. Portanto, não há benefício algum em se fazer uma obra de forma irregular. Não há benefício algum para a companhia. Não há benefício algum para o controlador. Muito ao contrário. Logo, a responsabilidade penal, e aqui eu preciso dizer, não é um reflexo. Não tem reflexo nenhum. Porque a ideia que se construiu e a doutrina, vamos chamar assim, ou autores que escrevem sobre o assunto, levaram uma perspectiva, macaqueando, vamos chamar assim, autores estrangeiros, de que existiria no direito brasileiro uma responsabilidade reflexa. Por quê? No direito francês, onde se originou muito da construção dogmática da punição das pessoas jurídicas, existe a famosa responsabilidade ricochete. Ricochete é aquilo que bate e volta, como se fosse algo, do ponto de vista causal, natural. No direito brasileiro, não há responsabilidade ricochete, embora boa parte dos autores assim o diga. Responsabilidade ricochete seria o fato da pessoa física praticar e automaticamente eu presumir a responsabilidade da pessoa jurídica. Nós estamos falando de processo penal, não há responsabilidade objetiva. Não há nada de automático aqui. Há requisitos legais para que eu possa sair deste fato praticado da pessoa física para a eventual responsabilidade da pessoa jurídica. E esses requisitos são os que eu lhes falei. A existência de uma decisão, essa decisão tem que ser por pessoas que tenham poderes, do ponto de vista jurídico, evidente e factual. Esta decisão precisa ser tomada no interesse ou benefício da sociedade. De novo, o conceito de interesse e benefício não são das pessoas físicas, nem mesmo, muitas vezes, é no interesse do controlador. O interesse da pessoa jurídica se distancia até disso. E nós sabemos muito bem disso, pensando em situações de direito privado. Nem sempre a ideia do controlador é aquela que é boa para a companhia. Logo,
A presunção de interesse ou presunção de benefício não é algo que possa existir no processo penal brasileiro. Eu queria, com isso, trazer alguma contribuição aos senhores nessa manhã para o pensamento sobre como deve funcionar a imputação em relação à pessoa jurídica. Eu sei que essa é uma forma nova de ver, uma forma diferenciada, mas eu fiz questão de trazer uma coisa, afinal de contas, nova para os senhores pensarem e debaterem. Eu quero agora agradecer demais a presença do Juan Maria, que é um extraordinário jurista, uma pessoa maravilhosa, além de tudo, mas que veio trazer para nós os seus conhecimentos e sua cultura. Eu fico muito feliz de poder trazer aqui alguém da Argentina, por uma razão fundamental. Eu sou louco, apaixonado pela obra do Jorge Luis Borges. E o Jorge Luis Borges diz o seguinte, que aliás cai perfeito para um dia de hoje, porque em certa medida nós temos posições variadas. O Jorge Luis Borges diz o seguinte, a discussão é o único caminho não impossível para se chegar à verdade. A discussão é o único caminho não impossível para se chegar à verdade. O que nós estamos fazendo hoje é debatendo. Fico muito contente, quero agradecer também ao Guilherme, como sempre genial. Muito obrigado.